Organização Mundial da Saúde afirma que pandemia é a disseminação mundial de uma nova doença, e o termo passa a ser usado como uma epidemia, surto que afeta somente uma região, se espalha por diferentes continentes com transmissão sustentada de pessoa para pessoa. Sendo essa a realidade da atualidade, não é de se impressionar a curiosidade gerada em torno dos vírus, especialmente do SARS-CoV-2. Já para qualquer profissional da área da saúde, é fundamental compreender cada uma das diferenças para que possamos entender o contexto de tratamentos e como ocorrem determinadas infecções. Vírus são nada mais do que pequenos agentes infecciosos. A maioria dos vírus apresenta tamanho diminuto, que estão além dos limites de resolução dos microscópios ópticos, sendo comum para sua visualização o uso de microscópios eletrônicos. Esses organismos, que só se reproduzem no interior de células, podem infectar qualquer ser vivo, desde uma bactéria até uma planta, por exemplo. Das 1.739.600 espécies de seres vivos conhecidos, os vírus representam 3.600. Não possuem células, muito menos organelas celulares. Portanto, não realizam nenhuma atividade metabólica e, por conta disso, são parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, eles somente se reproduzem pela invasão e possessão do controle das células do seu hospedeiro. Além disso, possuem a capacidade de reprodução, mesmo que através de invasão celular, podem sofrer mutações genéticas, o que confere a pressão da seleção natural sobre eles, e possuem moléculas como proteínas, lipídios e carboidratos. O olhar sobre o vírus de forma geral tem sido bastante crítico, e não é para menos, haja visto o poder de destruição que eles podem causar. Estima-se que o campo da virologia tenha explorado até agora apenas cerca de 1% da diversidade viral existente, o que significa que podemos estar ignorando muitos vírus inofensivos ou inclusive potencialmente benéficos. Estudos atuais mostram a presença de vírus em condições não patogênicas, o viroma. Mas o que você sabe a respeito do viroma? Ele é a soma de todos os vírus em nosso corpo, encontrados em todos os tecidos, do sangue ao cérebro, e até mesmo entrelaçados no código genético dentro de nossas células. Muitos desses vírus estão envolvidos em processos corporais essenciais, fazendo parte do nosso ecossistema interno. Além disso, no Medical News Today, um ponto interessante sobre esse assunto foi abordado. Segundo esse periódico, há estudos antigos sobre os bacteriófagos, que datam das décadas de 1920 e 1950. Nesses estudos, que ganharam o nome de terapia do fago, cientistas investigaram a possibilidade de os fagos serem usados para tratar infecções bacterianas. Na época, descobriram que a terapia fágica não somente era eficaz, como também não tinha efeitos colaterais. No entanto, a descoberta dos antibióticos, uma revolução na época, fez com que as pesquisas ficassem de lado. Isso até agora, pois com a tecnologia que se tem atualmente e o problema da resistência de bactérias a antibióticos, a terapia fágica pode voltar a ter espaço nas pesquisas. Todos os vírus contêm um genoma de ácidos nucleicos, RNA ou DNA, e uma capa proteica protetora, chamada capsídeo, que é formada por vários capsômeros. O genoma de ácido nucleico mais a capa protetora é chamada de núcleo capsídeo, que tem uma simetria icosaédrica, helicoidal ou complexa. Os vírus podem ou não ter uma membrana bilaminar de lipídios, também conhecido como envelope, mas isso é adquirido a partir da célula hospedeira, normalmente ao atravessar a membrana celular do hospedeiro, por um processo chamado gemulação. Vírus envelopados são prontamente infecciosos somente se o envelope estiver intacto, uma vez que proteínas da adsorção viral que reconhecem os receptores nas células hospedeiras estão no envelope viral. Isso significa que agentes que danificam o envelope, tais como detergentes alcoólicos, reduzem a infectividade. Proteínas são essenciais à vida. As células produzem novas moléculas de proteínas a partir dos aminoácidos, que são seus blocos de construção, baseadas em informações codificadas no DNA. Vírus forçam a célula a fazer novas proteínas das quais ela não precisa, mas que são necessárias à sua reprodução. Portanto, para entender o processo de reprodução viral, é preciso compreender a síntese proteica. Transcrição é o processo em que a informação, na forma de DNA, é usada para produzir cópias de RNA chamadas de RNA mensageiros. Essas cópias migram através da célula para serem decodificadas pelos ribossomos, onde são usadas para fazer proteínas com os aminoácidos trazidos pelo RNA transportador. Isso é chamado de tradução porque a sequência de aminoácidos é determinada pela sequência do RNA mensageiro. Sendo assim, existem alguns casos diferentes, segundo a classificação de Baltimore.
Alguns genes de vírus de RNA funcionam diretamente como RNA mensageiros. Por esta razão, estes vírus são chamados de vírus de RNA de sentido positivo. Esse é o caso do SARS-CoV-2. Em outros vírus de RNA, o RNA é uma cópia complementar de RNA mensageiro e estes vírus se fiam nas enzimas da célula ou em suas próprias enzimas para fazer o RNA mensageiro. Estes são chamados de vírus de RNA de sentido negativo. É o caso do vírus influenza. Em vírus feitos de DNA, seja ela de fita dupla ou simples, o método de produção de RNA mensageiro é similar àquele da célula. Já nos retrovírus, eles precisam primeiramente converter o seu RNA em DNA a partir da enzima transcriptase reversa. Ou seja, a partir do DNA será feita a formação do RNA mensageiro e aí a tradução de novas proteínas. De uma maneira geral, a replicação pode ser dividida em 6 etapas. A adsorção do vírus à célula. Uma etapa essencial à reprodução viral é a adsorção, ligação do vírion a uma célula suscetível. A adsorção viral se dá por meio da interação entre proteínas virais presentes no envelope ou no capsídeo e receptores celulares que se encontram ancorados à membrana plasmática, expostos ao ambiente extracelular. A especificidade dessas interações é alta, como em um modelo chave-fechadura, e determina a propensão que um vírus tem a infectar determinado tipo de célula ou tecido específico. Uma vez aderidos à membrana celular, os vírus devem introduzir seu material genético no interior da célula, a fim de que este seja processado, ou seja, replicado, transcrito e traduzido. Para alcançar o ambiente intracelular, cada vírus utiliza um mecanismo particular. No interior da célula, o vírus sofre a ação de enzimas que destroem seu capsídeo, sendo o material genético liberado no citoplasma da célula ou no núcleo. O material genético é duplicado e ocorre a síntese das proteínas necessárias para formar o capsídeo. Aí, acontece a organização das estruturas formadoras do capsídeo e do material genético. Nesse processo, novos vírus são formados a partir das proteínas produzidas pela célula. Com tudo pronto, ocorre a lise celular e a liberação dos vírus. No caso dos envelopados, ocorre o brotamento desses organismos. Tanto o ciclo lítico como o ciclo lisogênico está diretamente relacionado com a forma como o vírus infecta e invade as células. No ciclo lítico, o vírus invade a célula hospedeira e interrompe as suas funções. Dessa maneira, são produzidos novos vírus. Neste processo, ocorre o que conhecemos como lise, que é quando a célula infectada se rompe, fazendo com que novos bacteriófagos sejam liberados. Os vírus que se reproduzem desta maneira acabam gerando sintomas que aparecem imediatamente após o início do processo. No ciclo lisogênico, os vírus não se reproduzem imediatamente. Em vez disso, combinam suas instruções genéticas com as da célula hospedeira. Uma vez infectada, a célula continua suas operações normalmente, com a reprodução e o ciclo celular. Durante o processo de divisão, o material genético da célula, juntamente com o material genético do vírus que foi incorporado, sofre duplicação e em seguida é dividido entre as células filhas. Assim, uma vez infectada, a célula começará a transmitir o vírus sempre que passar por mitose, e todas as células serão infectadas também. A herpes é um exemplo desse ciclo. O vírus incorporado na célula pode despertar por algum motivo, iniciando o ciclo lítico. Contrariamente aos vírus, a bactéria realiza seus próprios processos metabólicos e seus genes codificam para suas próprias enzimas. Mesmo catalisando reações similares, as enzimas bacterianas diferem das dos seus homólogos eucarióticos e podem, portanto, ser alvo de antibióticos específicos. Uma vez que uma das principais razões para se estudar o metabolismo viral é encontrar drogas que inibam seletivamente a multiplicação de vírus, precisamos saber quando eles usam suas próprias proteínas no seu ciclo de replicação. Daí podemos então tentar desenvolver drogas que inibam as proteínas virais, especialmente enzimas virais especificamente. E foi isso então o vídeo de hoje, gente. Qualquer dúvida ou sugestão pode deixar aí embaixo nos comentários. Se vocês puderem deixar um like para ajudar meu projeto, eu agradeço demais. Todas as fontes que eu usei estão na descrição do vídeo. E é isso. Muito obrigada pela atenção.